My dear brethren, I love the priesthood. Meus queridos irmãos, amo o sacerdócio e adoro estar com vocês. Sinto-me profundamente grato por podermos servir juntos nesta grande causa. Vivemos em uma época extraordinária. Milagrosos avanços na medicina, na ciência e na tecnologia melhoraram a qualidade da vida de muitas pessoas. Ainda assim, há também evidências de grande aflição e sofrimentos humanos. Além de guerras e rumores de guerras, um aumento na incidência de desastres naturais, incluindo inundações, incêndios, terremotos e doenças, está afetando a vida de milhões no mundo inteiro. A liderança da Igreja está ciente e vigilante em relação ao bem-estar dos filhos de Deus de toda parte. Quando e onde possível, são oferecidos recursos de emergência da Igreja para atender aos necessitados. Em novembro passado, por exemplo, o tufão Haiyan atingiu o arquipélago das Filipinas. O Haiyan, um supertufão de categoria 5, deixou uma extensa esteira de destruição e sofrimento. Cidades inteiras foram destruídas. Muitas vidas se perderam. Milhões de lares foram severamente danificados ou destruídos. E os serviços básicos como água, esgotos e eletricidade deixaram de funcionar. Os recursos da Igreja foram disponibilizados bem poucas horas após o desastre. Os membros da Igreja que moram nas Filipinas correram ao resgate de seus irmãos e de suas irmãs, fornecendo alimentos, água, roupas e kits de higiene, tanto para membros quanto para não membros. As capelas da Igreja se tornaram locais de refúgio para milhares de desabrigados. Sob a liderança da presidência da área e dos líderes locais do sacerdócio, muitos dos quais haviam perdido tudo o que tinham, foi feito um levantamento das condições e da segurança de todos os membros. Planos inspirados começaram a tomar forma para ajudar a reerguer os membros a uma aceitável condição de vida e de autossuficiência. Modestos recursos foram providenciados para ajudar os membros da Igreja a reconstruir suas casas e seus abrigos de madeira. Não foi apenas uma doação. Os membros receberam treinamento e realizaram o trabalho necessário para si próprios e depois para outras pessoas. Uma bênção resultante foi a de que, ao desenvolver aptidões em carpintaria, instalação de encanamentos e construção, os membros puderam garantir significativas oportunidades de trabalho para si mesmos, à medida que as cidades e comunidades próximas começaram a ser reconstruídas. Cuidar dos pobres e necessitados é uma doutrina fundamental do Evangelho e um elemento essencial no plano de salvação. Antes de seu ministério mortal, Jeová declarou: "Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra." Em nossos dias, cuidar dos membros e necessitados é uma das 4 responsabilidades designadas por Deus à Igreja, que ajuda pessoas e famílias a se qualificarem para a exaltação. O encargo de cuidar dos pobres e necessitados leva em conta tanto a salvação espiritual quanto a temporal. Inclui o serviço individual dos membros da Igreja ao cuidarem pessoalmente dos pobres e necessitados, bem como o programa formal de bem-estar da Igreja, que é administrado pela autoridade do sacerdócio. Um ponto central no plano do Senhor para cuidar dos pobres e necessitados é a lei do jejum. O Senhor estabeleceu a lei do jejum e das ofertas de jejum para abençoar seu povo e proporcionar-lhes um meio de servir aos necessitados. Como seguidores do Salvador, temos a responsabilidade pessoal de cuidar dos pobres e necessitados. Os membros fiéis da Igreja no mundo inteiro ajudam jejuando a cada mês, deixando de ingerir alimentos e água por 24 horas, e depois doando para a Igreja uma oferta de jejum equivalente a pelo menos o valor do alimento que teriam consumido. As palavras de Isaías devem ser ponderadas e ensinadas em espírito de oração em todos os lares. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Isaías então prossegue com uma lista de maravilhosas bênçãos prometidas pelo Senhor aos que obedecem à lei do jejum. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá,
gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos. Em relação a esta escritura, o presidente Harold B. Lee disse o seguinte: as enormes bênçãos resultantes do jejum foram detalhadamente explicadas em todas as dispensações. E aqui o Senhor está nos dizendo, por meio desse grande profeta, por que há o jejum e as bênçãos dele resultantes. Se analisarmos o capítulo 58 do livro de Isaías, descobriremos que o Senhor quer que paguemos as ofertas de jejum e por que Ele quer que jejuemos. É porque, ao qualificar-nos assim, podemos clamar, e o Senhor pode responder. Podemos criar, e o Senhor dirá, eis-me aqui. O presidente Lee diz ainda, será que desejamos estar numa condição na qual clamamos e Ele não responde? Na qual gritaremos aflitos e Ele não estará conosco? Acho que está na hora de pensarmos nesses princípios básicos, porque são esses os dias que estão à nossa frente, nos quais vamos precisar cada vez mais das bênçãos do Senhor, nos quais os julgamentos serão derramados sem mistura sobre toda a terra. Nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, prestou testemunho desses princípios, um testemunho calcado na experiência pessoal. Ele disse, nenhum membro da igreja que tenha ajudado a prover o sustento de necessitados se esquece ou se arrepende da experiência pessoal que teve. A industriosidade, a frugalidade, a autossuficiência, a generosidade com o próximo não são coisas novas para nós. Irmãos, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são um povo que faz convênios e guarda mandamentos. Não consigo pensar em nenhuma lei ou mandamento cumprido fielmente que seja mais fácil de guardar e que ofereça mais bênçãos do que a lei do jejum. Quando jejuamos e doamos uma sincera oferta de jejum, contribuímos para o armazém do Senhor aquilo que teríamos gasto com o custo das refeições. Não exige um sacrifício monetário maior do que teríamos gasto normalmente. Ao mesmo tempo, temos a promessa de bênçãos extraordinárias, conforme citado. A lei do jejum se aplica a todos os membros da igreja. Até as criancinhas podem ser ensinadas a jejuar, começando com uma refeição e depois duas, à medida que puderem entender a lei do jejum e cumpri-la fisicamente. Marido e mulher, membros solteiros, jovens e crianças devem começar o jejum com uma oração, agradecendo pelas bênçãos que têm na vida e, ao mesmo tempo, buscando as bênçãos e a força do Senhor durante o período do jejum. O pleno cumprimento da lei do jejum ocorre quando a oferta de jejum é feita ao agente do Senhor, o bispo. Bispos, vocês dirigem o bem-estar da ala. Vocês têm a responsabilidade divina de buscar os pobres e de cuidar deles. Com o apoio da presidente da Sociedade de Socorro e dos líderes dos quórums do sacerdócio de Melquisedeque, sua meta é ajudar os membros a se ajudarem e a se tornarem autossuficientes. Vocês ministram as necessidades materiais e espirituais dos membros, usando cuidadosamente as ofertas de jejum como um sustento temporário e como complemento dos recursos da família e da comunidade. Ao exercerem em espírito de oração as chaves do sacerdócio e seu discernimento ao ajudar os pobres e necessitados, vocês vão saber que o uso correto das ofertas de jejum visa manter a vida e não o estilo de vida. Vocês, presidentes dos quórums do sacerdócio arônico, possuem chaves e têm o poder de administrar as ordenanças externas. Vocês trabalham com o bispo e instruem os membros de seu quórum no tocante a seus deveres no sacerdócio, e depois os lideram na tarefa de procurar os membros da igreja para dar-lhes a oportunidade de contribuir com o fundo de jejum. Ao magnificarem seu sacerdócio e oferecerem essa oportunidade a todos os membros da igreja, vocês, portadores do sacerdócio arônico, muitas vezes facilitam o recebimento das bênçãos prometidas do jejum pelos que talvez mais precisam delas. Vocês vão testemunhar que o espírito de cuidar dos pobres e necessitados tem o poder de abrandar corações endurecidos e de abençoar a vida daqueles que talvez pouco frequentem a igreja. O presidente Monson disse: os bispos que organizaram os quórums do sacerdócio arônico para que participem das coletas de ofertas de jejum terão mais sucesso nessa sagrada responsabilidade. Bispos, lembrem-se de que as circunstâncias variam muito de uma área para outra e de um país para outro.
O contato de porta em porta pelos membros do sacerdócio arônico talvez não possa ser realizado no lugar em que vocês moram. Contudo, nós os incentivamos a ponderar em espírito de oração o conselho do profeta e a buscar inspiração para encontrar maneiras adequadas a fim de que os portadores do sacerdócio arônico de sua ala possam magnificar seu sacerdócio participando das coletas de ofertas de jejum. No capítulo 27 de 3º Nefe, o Senhor ressuscitado perguntou: que tipo de homens deverei ser? Ele respondeu: como eu sou. Ao tomarmos sobre nós o nome de Cristo e nos esforçarmos para segui-lo, receberemos sua imagem em nosso semblante e nos tornaremos mais semelhantes a ele. Cuidar dos pobres e necessitados é algo inerente ao ministério do Salvador. Está em tudo o que ele faz. Ele estende a mão para todos nós e nos eleva. Seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Convido cada um de nós a tornar-nos mais semelhantes ao Salvador, cuidando dos pobres e necessitados, cumprindo fielmente a lei do jejum e fazendo uma generosa oferta de jejum. Testifico humildemente que cuidar fielmente dos pobres e necessitados é reflexo de maturidade espiritual e abençoa tanto o que doa quanto o que recebe. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.